Já lemos os 3 salmos no início do culto, por isso relembro que é importante você estar aqui às 10 horas em ponto, senão você já perdeu parte do culto, já perdeu a leitura, já perdeu a primeira porção da bênção do Senhor para a sua vida, que é ler a palavra de Deus e já permitir que ela trabalhe no seu coração. Mas os que estavam aqui, já lemos, não vamos relê-los nesse momento, amém? Creio que muitos conhecem aqui a obra de John Bunyan, chamada O Peregrino. Conhecem O Peregrino? Já ouviram falar do Peregrino? Né? Vou perguntar quantos leram O Peregrino. É bom que leia O Peregrino. Essa obra é de 1678. O que Bunyan faz nessa obra, né, de um modo envolvente, criativo, ele nos apresenta ali uma alegoria do que é a jornada cristã, a jornada de um cristão. O personagem principal, inclusive, se chama cristão. E essa figura do peregrino, ou seja, de alguém que está caminhando para um destino resoluto e que sabe que esse espaço geográfico, vamos dizer, da sua jornada não é a sua residência definitiva, não é o seu lugar definitivo. Ele quer chegar num alvo. Essa figura é uma das mais bonitas, uma das mais importantes na Bíblia Sagrada. E eu creio ela define muito bem, né, pelo menos em parte, o que é a vida cristã. Nós temos exemplos na própria Bíblia de peregrinos. Lembremos-nos de Abraão, saiu da sua terra, deixou sua parentela, foi para o destino que Deus apontaria nessa jornada. Lembremos-nos do próprio povo de Israel no deserto, todas as histórias conhecidas de tentações, de falhas, mas também da glória de Deus sendo revelada a este povo em meio ao deserto. E nos salmos nós temos toda uma sequência de salmos, de pequenos salmos, que começa aqui no 120 e vai até o 134. Se você reparar, todos eles têm um pequeno título, que aqui na NVI é Cântico de Peregrinação. Ou seja, nós temos aqui um pequeno saltério dentro do saltério, uma pequena coletânea de salmos dentro do saltério. E por que eles têm esse nome? Bom, de acordo com a maioria dos estudiosos, esses salmos foram organizados nessa sequência, nessa ordem e nesse momento do saltério, para que as famílias de Judá, ao se dirigirem a Jerusalém ou ao subirem a Jerusalém, entoassem esses cânticos nas festas obrigatórias, né, todos se dirigiam a Jerusalém para esse momento de celebração a Deus e no caminho iam entoando esses cânticos. Esses 3 primeiros salmos que nós lemos, os 3 primeiros salmos dessa sequência, eu creio que eles são representativos de toda a sequência e eles formam uma bela introdução para a sequência dos cânticos de peregrinação. E quando lidos em conjunto, como nós lemos no início aqui do culto, inclusive da forma como nós lemos no início do culto, eles nos contam uma história de peregrinação. Ainda que em forma de poesia, nós temos aqui uma pequena história de peregrinação. Então, só para percebermos o quadro geral, vamos olhar para o verso 5 do Salmo 120. Onde é que o salmista está? A gente vai ver que ele não está literalmente, mas o que é mencionado no verso 5 do Salmo 120? Meseque e Quedar. Nós vamos explicar, mas obviamente não são Jerusalém. Aliás, estão fora ali do território onde se encontra Judá e Jerusalém. Vocês estão no estrangeiro, estão longe da casa de Deus, longe do local de adoração. Agora veja o verso 2 do Salmo 122. Onde estão esses que entoam esse cântico? Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Então hoje de manhã nós vamos de Meseque e Quedar, peregrinando até a Jerusalém, do Salmo 122. Perceberam esse progresso? Então, crianças, na sua folha você tem um quadrinho especial com o título, né, dessa meditação. Nós vamos completar com as seguintes palavras: peregrinação e cristã. É isso que está no Salmo 120, 122, né? É a história da peregrinação, primeira lacuna, e cristã. Eu não sei se você tem uma criança do seu lado, não é que eu falo mais para elas, né? Mas
Você viu aí as pegadinhas do peregrino? Né? Essas manchinhas pretas aí são as pegadinhas do peregrino. Ele vai andando, né, de acordo com os salmos que nós traremos nesta manhã. Então vamos começar a caminhada no Salmo, então, 120. Vamos voltar para o verso 5, então, que é o centro desse Salmo. O salmista diz que ali, está aqui. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Que referências são essas? Né? Que cidades são essas? Então vamos lá. Quedar ficava no deserto da Arábia, ali sul-sudeste de Jerusalém, né? Jerusalém aqui no centro, você tem sul-sudeste, essa cidade aqui de Quedar, que é o nome dado em homenagem a um filho de Ismael. Lembra lá quem era Ismael? Então, um descendente de Ismael era Quedar, e deu seu nome a essa cidade. Provavelmente uma cidade de guerreiros, né? uma tribo bastante guerreira, bastante beligerante. E Meseque? Bom, Meseque fica no extremo oposto, fica ao norte, fica para cima. Meseque era filho de Jafé, um dos filhos de Noé, e deu seu nome a um povo que habitava a região do Mar Negro, né? Bem lá em cima, no limite norte, digamos assim, daquela região. Então o que nós temos aqui? Nós temos os limites sul e norte, né? Norte e sul, Meseque em cima, Quedar embaixo. Mas veja que o salmista, até por uma questão lógica, ele não pode estar nas duas cidades ao mesmo tempo, não é verdade? Ele diz aqui, né? Eu que vivo como estrangeiro em Meseque e que habito entre as tendas de Quedar. Mas como assim? Se são cidades tão distantes uma da outra. Na verdade, essas cidades estão aqui no Salmo de forma simbólica. Elas representam algo. Elas querem nos mostrar que a situação pela qual o salmista passava, em muito se assemelhava ao que o estrangeiro sentia em seu coração quando estava longe do povo de Deus e da casa de Deus, o templo em Jerusalém. Então mostra assim essa sensação de desconforto e distância de um fiel a Deus que habitava longe da presença de Deus. Então veja, mesmo não estando longe literalmente, ele não está lá nessas cidades literalmente, o Salmo foi colocado aqui no início dos cânticos de peregrinação justamente por transmitir essa imagem de alguém que está em terras distantes, longe da cidade amada, longe do templo do Senhor, longe da presença de Deus, longe da companhia dos irmãos, do povo de Deus. E que situação é essa, né? Como é que vocês acham que vive um estrangeiro, né, que sai da sua terra, rompe com seus laços? Por exemplo, alguém que vai ter que trabalhar fora e deixa aqui a catedral, deixa a sua casa aqui no Rio de Janeiro. Como é que você acha que ele se sente? O Salmo 120 nos mostra isso. E aí nós vamos para os demais versículos. Vejam os versos 1 a 4. A palavra-chave aí é angústia, né? Senhor, eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Que angústia é essa? A angústia de estar rodeado por pessoas mentirosas, por pessoas que não falam conforme a palavra de Deus. E se você já tem nos ouvido pregar nos Salmos há algum tempo, sabe que essa é a característica mais especificada pelo salmista, mais chamada a atenção, que chama a atenção do salmista quando se refere a um ímpio, né? Alguém que não obedece a Deus. É o modo como ele fala, é sua língua mentirosa, é sua língua vaidosa, orgulhosa. Então é exatamente assim que ele se sente, como se estivesse então nesse local estrangeiro. Fala de angústia. E nos versos 6 e 7 nós temos aqui a falta de paz. Veja que ele repete essa palavra 3 vezes, né? Tenho vivido em tempo demais entre os que odeiam a paz, sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Portanto, angústia e guerra. Crianças, nesse primeiro quadrinho que você tem aí, lá em cima, de onde os primeiros pezinhos saem, esse é o Salmo 120. Você vai escrever exatamente essas 2 palavras ali, angústia e guerra. Desenhe em cima do quadradinho, tá? E desenhe dentro do quadrado, né, flechas afiadas, como o próprio salmista diz aqui, né?
flechas afiadas de guerreiro, como se Deus usasse contra eles as armas que eles mesmos utilizam contra os outros, né? São as flechas do guerreiro. Lembra que eu disse que Meseque e Quedar eram guerreiros? Então veja, escreva então isso aí, angústia e guerra, que é a sensação do salmista no Salmo 120, e desenhe as flechas de guerreiro. Enquanto eu pergunto aqui para os adultos, será que o mundo em que nós vivemos não se parece bastante com Meseque e com Quedar? Você vê pontos de semelhança entre o nosso século, cheio de mentiras e cheio de violência? Acho que são duas palavras que caracterizam muito bem o nosso mundo caído. É um mundo mentiroso, é um mundo que odeia a verdade. Por quê? Porque obedece o pai da mentira e se volta contra o Deus de toda a verdade. É um mundo que vive em guerra, em conflito, pequenos conflitos e grandes conflitos. Por quê? Porque ele não conhece o príncipe da paz. Este mundo parece com essas duas cidades. E eu não sei se a sensação que você tem é a mesma que eu tenho. Você sente que, embora esse mundo seja belo, embora esse mundo revele algo do seu Criador, portanto ele não é totalmente rejeitado, não deve ser totalmente rejeitado por nós, ele tem algo de belo, ele tem algo que mostra Deus por trás dele, porém ele tem algo de profundamente errado. E eu não sei se você acorda nesses dias com aquela sensação de que você não é daqui. Já teve essa sensação? Meu Deus, eu não sou deste mundo, eu quero ir embora daqui. O C.S. Lewis já disse certa vez, né? Ele disse o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. O que Lewis está dizendo é, de fato, quando você tem essa sensação de que nada nesse mundo vai preencher o vazio da sua alma, que nada nesse mundo é plenamente verdadeiro e pacífico, embora belo, há algo profundamente errado com ele, a única resposta lógica para isso é: você não foi feito para esse mundo, você não é daqui, você pertence a uma outra realidade. E essa é a realidade do peregrino, né? Ele sabe que não pertence àquele local onde ele está, por isso ele caminha para um destino, ele caminha para um alvo, e nesse caminho ele vai enfrentar muitos perigos, muitos obstáculos, e é por isso que o Salmo 121 está aqui. Se o Salmo 120 mostra o início da jornada, o Salmo 121 mostra a duração da jornada, o que nos aguarda durante a jornada. Vamos para o Salmo 121 então. Ele descreve o que nos aguarda nesse caminho e como nós podemos então percorrê-lo. E para isso eu faço uma pergunta simples aos irmãos: qual era a principal necessidade de um viajante no mundo antigo? E pista, eu não creio que essa necessidade tenha mudado muito em nossos dias, não. Né? Você que atravessa as vias expressas do Rio de Janeiro, você atravessa essas vias expressas clamando pelo quê? Hein? Proteção, segurança. As mesmas necessidades. O peregrino no mundo antigo também tinha essa necessidade. E é por isso que esse salmo começa então com essa pergunta. Aliás, antes de ver a pergunta, crianças, escrevam no segundo quadrinho então, proteção. Se você escreve pequenininho dentro ou escreve em cima, fique à vontade. Proteção. E você vai desenhar uma cadeia de montanhas, né? Uns montes, né? Assim, talvez com um sol bem bonitinho por trás, né? Nascendo aí dos montes, né? Que essas são as imagens do Salmo 121, tá bom? Enquanto você desenha essa imagem bonita da proteção, vamos ver essa pergunta aqui do Salmo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Bom, tem duas possibilidades de interpretação aqui. Você pode ler essa pergunta de duas formas. A primeira é a seguinte: o salmista olha para os montes, que eram típicos daquela paisagem mais árida e desértica daquela região, e pensa o seguinte: olha, está aí um bom lugar para eu me esconder do perigo. Lembra que Davi fazia isso? Está aí, né? Na hora que a coisa ficar feia aqui, eu corro para lá. O tiroteio começou, eu abaixo atrás do carro, né? Ou na divisória de cimento ali da Via Expressa. Está ali um bom lugar, talvez, para eu me abrigar.
porém eu sei que a proteção verdadeira vem do Senhor, que é o que ele diz no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, embora os montes possam me ajudar. Mas tem uma segunda possibilidade, que para mim é a melhor leitura, que é a seguinte: ele pode olhar para os montes e pensar exatamente o contrário. Será que tem ladrão escondido aí? Será que alguém está esperando eu passar para pular em cima de mim e me roubar? Os mesmos montes que poderiam abrigá-lo são os montes que podem abrigar os malfeitores, os ladrões, eles estão escondidos ali. Então, na jornada do peregrino, ele olha para os montes e pensa: será que tem alguém aqui com má intenção? Se houver, de onde me virá o socorro? Aí você tem a resposta do verso 2: o meu socorro vem do Senhor, Ele irá me proteger, mesmo que haja perigos nessa caminhada. Essa é a leitura que mais me convence, porém, qualquer uma das leituras que você tenha, o mais importante é o seguinte: quem socorre é Deus. Se o salmista resolver correr para os montes em busca de socorro, não são os montes que vão garantir a segurança dele, é o Senhor. E se nos montes estiverem escondidos os ladrões e salteadores, a proteção dele vem do Senhor. Portanto, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem protege, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso protetor. E quem é este Senhor que nos guarda ao longo da jornada? O restante do Salmo vai nos responder. Os versos 3 e 4 nos falam que Deus é o protetor do seu povo, de toda esta coletividade que se chama filhos de Deus, família de Deus. Veja a menção a Israel no verso 4, sim, o protetor de Israel. Então Deus é o protetor de todo o seu povo, mas também Ele é o nosso protetor individual. É Ele quem olha para nós como um filho único, gerado por Ele. Veja os versos 5 e 6, como Ele é mais intimista, né? O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, está à sua direita. Fala do indivíduo, da pessoa, do Filho de Deus. Então Deus é o protetor do seu povo, Deus é o seu e o meu protetor, e Deus é o protetor do povo, o seu e meu, e de todos os que confiam nele, durante toda a jornada. Não há um momento em que o Senhor desvie os seus olhos de nós. É o que nos falam os versos 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, ou seja, todo momento da caminhada, desde agora e para sempre. É Ele quem nos acompanha em toda a nossa jornada, não só quando saímos, não só próximo de chegarmos, mas a cada passo, a cada instante, a cada momento. Porque embora nós possamos ser negligentes nessa jornada, diz o Salmo que o protetor do seu povo não dorme, não tira os olhos do seu povo. Ele está nos guardando com a sua boa mão. Então eu pergunto para você nesta manhã: você teme alguma coisa na sua jornada? Há algo que tire a sua paz, que faça o seu coração tremer e temer ao longo dessa jornada, quando você sai de casa, quando você está em casa, quando você está criando seus filhos, mandando eles para a escola, ou quando você tem filhos na universidade, ou não sei, quando você sai de férias? São tantos motivos para nós nos preocuparmos e ficarmos receosos. Há algo que faça você temer, como o ladrão possivelmente escondido faria tremer o coração de quem pega a estrada? Deixa eu lhe dizer uma coisa: você crê que Deus é poderoso para guardá-lo até o fim? Você crê que o Senhor é o seu socorro mais firme, mais estável do que qualquer monte, do que qualquer caverna, do que qualquer muralha? Você crê nisso? Ele vai te guardar até o fim da sua jornada. Não quer dizer que você vai ficar imune às situações de aflição, de angústia desse mundo. Não quer dizer isso. Deus não vai nos revestir de uma espécie de escudo de força espiritual, né, pronto a repelir toda e qualquer agressão, não. Mas até em meio a esses momentos, Ele vai nos guardar principalmente o nosso coração.
para que quando estivermos próximos ao fim da jornada, a gente possa dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso Deus quer nos guardar até o fim, meus irmãos. Nós temos que reconhecer que só o Senhor não falha nesse propósito. Como diz Judas ao final da sua carta, numa doxologia, num hino de louvor a Deus, ele diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair, ou na versão Almeida atualizada, para os guardar e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Judas termina a sua carta com este hino de louvor: aquele que é poderoso para nos guardar sem mácula, guardar o nosso coração com grande alegria, mantendo nosso regozijo, nosso fervor, nosso vigor espiritual. A Ele sejam a glória. Meus irmãos, nessa jornada, Jesus Cristo é aquele que prometeu estar conosco até o fim. Ele disse isso aos seus discípulos e Ele diz isso hoje a nós mais uma vez: eis que estarei convosco até o fim, porque eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Só Ele tem todo o poder de nos levar a salvo ao nosso destino eterno. Sabe por quê? Porque Ele peregrinou primeiro e no sentido inverso. Nós estamos falando aqui de um peregrino que sai de Meseque e Quedar para chegar a Jerusalém, mas Cristo fez o caminho inverso. Ele veio da glória celestial, Ele veio da plena comunhão e alegria com o seu Pai e com o Espírito Santo, andar em Meseque e Quedar, andar neste mundo caído, de mentira e de guerra. E aqui Ele se ofereceu por nós e em nosso favor. A sua jornada terminou no monte, ao lado de 2 ladrões e salteadores. E é daquele monte, sim, que nos vem socorro, do Monte Calvário. Quando olhamos para a cruz, quando depositamos aos pés da cruz de Cristo toda a nossa ansiedade. E o melhor é que, graças a Deus, a jornada de Cristo não terminou ali. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. Graças a Deus por isso. E um dia Ele irá nos levar junto com Ele, porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra para socorrer todos os peregrinos, todos nós que estamos de passagem neste mundo. E é por isso que o autor aos Hebreus diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, por que não dizer de peregrinos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a jornada, o caminho, a peregrinação, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa jornada. Nós olhamos para aquele que chegou primeiro e para aquele que venceu. Mas falta falar da chegada, não é verdade? Falamos do início, falamos da jornada, falta falar da chegada, e é por isso que o Salmo 122 está aqui. Agora veja, lembra como a jornada começou? Como é que vivia o salmista? Como um estrangeiro em Meseque, nas tendas de Quedar. Solidão, a sensação de estar separado da cidade de Deus e do povo de Deus, a angústia por estar rodeado de mentiras, a falta de paz, porque eles só pensam em guerra. Agora, como é que a jornada termina? Veja o verso 1 aqui: na companhia de irmãos, não mais solitário, mas na companhia de irmãos, alegrei-me com os que me disseram, com outros peregrinos, com outros que se encontram na estrada e encorajam-se mutuamente. Vamos lá, não fique pelo caminho, vamos em frente, vamos comigo, eu estou orando por você, persevere, com outros irmãos. E como o coração do salmista está aqui, com grande alegria,
Ele sai da angústia, sai da solidão, e agora ele tem outros irmãos, ele tem grande alegria. Veja o verso 4 também: para lá sobem as tribos, as famílias, estão todos ali, pequeninos, jovens e adultos, anciãos, todos estão indo para aquele lugar de glória, de louvor, de exaltação da presença de Deus, todos juntos, alegres, cantando. Se a jornada tinha falta de paz, porque rodeado de guerra, lá estava o nosso salmista, como é que termina essa jornada? Veja os versos 5 a 9, lá estão os tribunais de justiça, a ordem, a lei de Deus exaltada. Orem pela paz em Jerusalém, vivam em segurança. Lembra da jornada? O temor, a insegurança, será que tem ladrão no monte? Mas aqui eles estão dentro dos muros de Jerusalém, estão na cidade do Senhor, estão dentro dos muros. Jerusalém é estável, é segura, é ordeira. Ali está agora o coração que descansa na presença de Deus. Portanto, crianças, nesse terceiro e último quadrinho, o quadrinho da chegada, você escreva 3 palavrinhas: comunhão, alegria e paz. E você vai desenhar um monte de pessoinhas indo para a casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Você vai desenhar um monte de criancinha, velhinho, um mais alto, outro mais baixinho, todos indo para a casa do Senhor. Então veja, meus irmãos, de Meseque e Quedar, onde havia mentira e guerra, passando pelo deserto, onde havia insegurança dos montes, ele chega a Jerusalém, firme, estável, onde estão os tribunais da justiça, da lei, da ordem divina. Não é o STF, são os tribunais da casa de Davi, é a lei de Deus, é o próprio Senhor. Mas, irmãos, mais do que uma cidade terrena, nós cristãos estamos peregrinando, aguardando uma nova Jerusalém, sobre a qual nos fala o último livro da Bíblia, o Apocalipse, seu capítulo 21. E lá é dito sobre essa cidade: não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, nem angústia, nem insegurança, nem guerras, porque lá Cristo reina e reinará para todo sempre, por todos os séculos, por toda a eternidade. Você estará lá? Os que creram, os que perseveram, estarão lá. Estarão lá, alegres, felizes, por verem face a face aquele que nos salvou. Você já creu nesse Senhor, nesse Salvador? Você já confessou que Ele é o único Rei sobre céus e terra? Você já rendeu seu coração a Cristo e já está começando a peregrinar com Cristo nesse mundo hostil? Talvez se você se sente muito confortável nesse mundo, muito feliz com as suas realizações, projetos, e tudo seu está centrado neste mundo, examine o seu coração para ver se é isso mesmo, para ver se você tem anseios por coisas que não pertencem a este mundo, se você tem no seu coração um desejo que nada neste mundo pode atender, o vazio que parece não ser preenchido por nada que você compre no shopping, por nenhum lugar bonito para onde você viaje nas férias, porque você precisa de algo que não está neste mundo, por algo que não é deste mundo. Então, nesta manhã eu te convido, venha se juntar a nós, venha se juntar aos peregrinos nessa jornada, aqueles que um dia perceberam pela ação do Espírito Santo, tem algo a mais, tem algo além deste mundo, e eu quero estar lá, eu quero estar com Cristo, eu quero estar seguro nos braços, nas mãos do meu Deus. Vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, submeto a Ti, Senhor, esta palavra. Peço que pelo poder do Espírito ela esteja guardada em nosso coração e que ao nos despedirmos deste lugar seguro,
agradável, cheio de alegria, e firmarmos os nossos pés neste mundo que, embora belo, agradável, revele o Criador, ainda está rodeado de tantas armadilhas, de tantas tentações, de tanta mentira, de tanta guerra. Ao firmarmos os nossos pés neste mundo, saibamos que Tu, Senhor Jesus, segue conosco. Embora experimentemos toda sorte de aflição, angústia, dor, sofrimento, nós temos ao nosso lado aquele que sofreu por nós, aquele que recebeu deste mundo a humilhação, a traição, a dor, e abriu para nós um novo e vivo caminho pelo seu sangue, para que agora possamos caminhar de forma confiante. E a cada dia, Senhor, possamos experimentar um pequeno vislumbre daquilo que nos aguarda. Ainda não vemos perfeitamente, Senhor, ainda amamos em parte, ainda entendemos de maneira imperfeita, mas quando vier o que é perfeito, assim enxergaremos perfeitamente, louvaremos perfeitamente. Que o nosso coração anseie por esse dia, Senhor, e que enquanto aqui estivermos, a Tua graça nos acompanhe, o Teu poder nos guarde, a Tua palavra, Senhor, nos aprume, nos oriente, nos instrua e nos corrija. E juntos com os outros irmãos, Senhor, que professam a mesma fé, nós caminhemos resolutamente, encorajando uns aos outros, até que este dia glorioso venha e todos sejamos reunidos a Ti, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.